Vamos estudar nessa manhã um pouco da vida de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 12, ele diz: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E no verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Olha, se tem alguém que fala com muita propriedade, eu sei o que é passar por todo tipo de situação, é o apóstolo Paulo. Porque esse homem de Deus, ele foi levado ao terceiro céu em sua vida, e ele conta que ele ouviu palavras tão maravilhosas, ele teve uma experiência tão real com Deus, que ele não seria capaz de descrever aos homens. Mas esse mesmo homem de Deus, foi um perseguidor da igreja, foi um homem insensível, que via o sofrimento de cristãos. Homem insensível, eu digo, antes da sua experiência com Jesus, e era indiferente ao sofrimento dos cristãos. Foi um homem que teve fartura, teve honra, era um cidadão romano, mas foi um homem também humilhado, e depois de passar por todas essas situações, ele conclui: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quantos querem aprender essa lição a cada dia mais? Você pode levantar a sua mão e falar: Jesus, me ajuda a ter essa certeza, eu posso todas as coisas em Ti. E nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, independente da situação que você está passando, Deus pode alegrar o teu coração, e Ele quer te lembrar nessa manhã: você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina através da sua vida, a primeira coisa que ele pôde fazer em Cristo, foi mudar a própria vida. Porque nós temos a grande vontade, o grande desejo de mudar o mundo, de mudar a cidade, de mudar a casa, de mudar as pessoas, mas a primeira coisa que Deus quer fazer é mudar o nosso interior. Quem reconhece que precisa de mudança? Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. E o apóstolo Paulo viveu isso na sua vida. Ele era um homem, como nós comentamos agora há pouco, que perseguia a igreja. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou que servissem a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse é o apóstolo Paulo, ou melhor, esse era o apóstolo Paulo. Esse era Saulo. Esse era um homem que odiava os caminhos do Senhor. Esse era um homem que não se preocupava nem um pouco com Jesus. Era um homem que era religioso, sim, mas religião não salva ninguém, só Jesus pode salvar o homem. E ele, achando que estava fazendo certo, estava indo na contramão do caminho do Senhor. Mas a palavra diz que Jesus apareceu para Saulo. Ah, quem é grato, porque um dia Jesus apareceu no seu caminho, falou: obrigado, Jesus, bendito o dia que Ele se revelou a nós. Jesus aparece para Saulo e fala: Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir daquele dia, Paulo começou a viver uma mudança na vida dele. Irmãos, por que nós lemos essa passagem, esse capítulo 9, verso 1? Porque eu quero falar para você nessa manhã. Não sei por quem você está orando, mas eu sei que é possível, em Cristo é possível uma transformação de vida por completo. Esse era Saulo, que se tornou talvez o maior defensor da igreja,
o homem que deu a sua vida pela igreja, o homem que amou os seus irmãos, o homem que amou ao próximo, o homem que não só conheceu a Deus, mas teve tamanha revelação de quem era Deus, que nos deixou um legado, as suas cartas, e hoje nós podemos crescer na fé, através da vida de um homem que foi transformado por Jesus. Existe transformação para a sua família, sim. Nessa manhã, talvez a pessoa por quem você está orando está muito longe, mas em Cristo Jesus, através da sua intercessão, essa pessoa pode ser alcançada e transformada. E Paulo, mais adiante, ele diz: agora não sou eu, mas quem vive. O velho homem morreu, tudo novo se fez. Cristo vive em mim. Todos nós temos uma carteira de identidade. E se eu fosse chutar uma percentagem, eu acredito que 99% das pessoas não gostam da foto da carteira de identidade. É verdade ou não é, irmãos? Então, quando a gente tem que apresentar a nossa carteira de identidade, numa instituição, numa empresa, geralmente a gente pega aquela carteira de identidade e coloca do lado oposto da foto. Eu estou falando verdade ou não? Acontece com você também? Por quê? Porque a gente tem vergonha daquela foto. A gente tem vergonha do momento da nossa vida que ficou registrado naquela foto. Não estávamos preparados, talvez não tínhamos consciência que aquela foto ia ser tão importante para a nossa vida. Fomos de qualquer jeito, chegou lá, vai, faz qualquer coisa aí. E na nossa vida, tirando essa carteira de identidade, trazendo para a nossa vida de fato, o homem também é assim. Tem fases, tem momentos da nossa vida que nós temos vergonha, que se nós tivéssemos que apresentar a carteira de identidade, a gente fala: Senhor, eu não quero ser lembrado por isso mais. Paulo viveu isso, nós vivemos isso, e nessa manhã eu quero te lembrar que o Senhor não passa um Photoshop naquela foto, o Senhor não dá um jeitinho naquela foto, Ele te dá uma nova identidade. Pode aplaudir o Senhor, querida. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo eu posso ser alguém melhor. Em Cristo eu posso sim ser mais paciente, ser mais longânimo, ser mais benigno. Em Cristo eu posso ser mais amável. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Amém? Segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina através de sua vida, que ele pode, nós podemos em Cristo. Atos 9, verso 23, Paulo já era um homem de Deus, ministrando a palavra com ousadia. A palavra nos diz: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo assaltá-lo, irmãos, é isso? Está escrito aí na tua palavra? Tirar-lhe a vida. Não, decidiram zombar de Paulo? Não. Decidiram caçoar de Paulo? Não. Decidiram matar Paulo. E olha que a palavra continua no verso 24. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Irmãos, Paulo estava vivendo uma ameaça de morte. Ele era odiado, talvez na sua família existe uma sentença de morte, uma enfermidade, ou alguém, uma pessoa de fato, ameaçou seu filho de morte. Paulo estava numa cidade preso, a cidade com muralhas, e a palavra diz que os inimigos de Paulo, eles vigiavam as portas, não havia saída, não havia solução, não tinha como Paulo sair daquela situação. Quem já se sentiu assim, hein? Eu já me senti assim. Não tem como, Senhor, não vejo. Mas a palavra diz que os discípulos de Paulo, a igreja, encontrou uma abertura na muralha. Olha, querido, tem vezes que nós não vamos ver a saída. E Deus, na sua infinita soberania, reservou isso para que a igreja,
para que os discípulos pudessem nos mostrar aberturas na muralha que nós ainda não vimos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. A visão da igreja vai muito além do que a visão de um indivíduo, e ele era um apóstolo. Paulo não percebeu, mas os discípulos acharam: olha, Paulo, existe um lugar, existe uma saída, e eles levaram Paulo até ali, colocaram Paulo num cesto, e sustentando ele através das cordas. Glória a Deus pelos braços da igreja, que não soltam as cordas, quando nós estamos em inteira dependência do Senhor. Pode aplaudir o Senhor? Mais forte, é o Senhor quem nos guarda, Ele é o guarda de Israel. Nessa manhã, se você entrou aqui em lágrimas, como a bispa ministrou, se você entrou aqui na noite, quero te falar uma coisa, querido. Existe uma abertura, existe uma saída. Se você ainda não viu, Deus vai te revelar através da igreja. Você está no lugar certo. Quantas vezes nós não percebemos? Quantas vezes nós limitamos o agir de Deus pelo nosso conhecimento da situação, que é tão pequeno? Deus não vai fazer uma abertura, Deus não vai inventar um plano, Ele já tem, já existe. Já existe. Existe cura, existe milagre, existe libertação, sim. Alegre-se no Senhor, porque logo você vai estar no cesto, saindo de uma situação impossível. Você pode fechar os seus olhos, querido. Aqueles que se sentem como dentro de uma cidade fechada, na sua família. Onde você está, por favor, levante a sua mão, vamos orar especificamente por essas pessoas. Você não vê saída mais, talvez para o seu cônjuge, para o seu filho, você já tentou de tudo, com a sua mão levantada. Pai, nós intercedemos por essas vidas. Pai, a visão vem aqui, a abertura nos é mostrada nesse lugar, e nós te pedimos, abre os olhos dessas pessoas. Mostra, Senhor, que as cordas estão firmes e que eles sairão ilesos dessa situação para continuar fazendo a tua obra com alegria. Pai, nós te pedimos, traz a libertação nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira coisa que o apóstolo Paulo descobriu que ele pode em Cristo. E nós também podemos. Nós podemos fazer terremotos. Essa é boa. Quem quer um terremoto para mudar a tua vida de vez? Mudar os assuntos, mudar os problemas. Problema a gente sempre tem, né, gente? Mas que sejam problemas novos, para sair daqueles antigos. O ruim é passar a vida inteira com o mesmo problema, não é verdade? Quem quer um terremoto para mudar a tua vida por completo, diz amém. O apóstolo Paulo, junto com Silas, certa vez eles estavam na prisão, Atos capítulo 16. A gente sempre tem problema, mas a gente vence todos, em nome de Jesus. Atos 16, verso 22. Posso ler, amém? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Irmãos, até parece que era uma ameaça. 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Paulo teve um dia mau.
Quem já passou por dia mal? Mas a madrugada foi boa. Paulo amanheceu para pregar, chamou Silas, vamos pregar. É o que eles faziam, com alegria. Aconteceu uma situação, eles foram presos, humilhados injustamente, açoitados, bateram em Paulo e Silas, prenderam Paulo e Silas, e o que impressiona é que à meia-noite eles continuavam adorando o Senhor.